A paz do Senhor. Mais uma vez vamos para um comentário da lição bíblica. Desta feita, a lição de número 3, e traz por título Ruth encontra Boaz. Estamos estudando esse terceiro trimestre, sobre Ruth e Esther. E nós vamos estar para a terceira aula ainda do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth. Ruth encontra Boaz, o título da lição. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos. O primeiro é conhecer os temas relativos à cultura do povo de Israel nos seus dias primitivos. Identificar as etapas da vida dos personagens até chegarem ao propósito de Deus. E reconhecer a providência divina nos afazeres comuns da vida. Nós sabemos que Deus é o mesmo, a palavra é o mesmo, a doutrina é a mesma, mas nós passamos por mudança, nós passamos por etapas, né? E nós temos a questão de cultura. Então a cultura muda, agora a palavra é sempre a mesma, a doutrina é a mesma, e o Deus é o mesmo, e o Espírito é o mesmo. Pois bem, o texto áureo da nossa lição diz: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth 2:12. Aqui Boaz está falando com Ruth. A verdade prática fala: a providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas. E é assim que podemos ver que a graça de Deus tem um rosto humano. Então, a nossa prática aqui humana, nossa prática, vamos dizer assim, normal, a nossa prática aqui na Terra, a nossa ação aqui, ela produz uma reação no mundo espiritual. Glória a Deus, aleluia. A introdução diz: o novo episódio da história contada no capítulo 2 de Ruth é carregado de eventos surpreendentes, que começam com a apresentação de um novo personagem. A decisão de Ruth de ir ao campo para respigar a fez correr risco, mas lhe abriu muitas possibilidades. Ela encontrou quem lhe favorecesse, colheu alimento, fez amizade, adquiriu status sob as asas do Deus de Israel. Ruth recebe uma porção da paga por sua lealdade a Noemi, por meio do seu benfeitor, Boaz. Ruth 2, verso 8 a 12. O novo dia trará novidades. O primeiro ponto aqui fala um encontro casual, né? Devemos entender aqui que a nossa comentarista, quando a nossa comentarista aqui, que é a Berenice, a irmã Berenice Araújo, ela comentando aqui um encontro casual, né? Não é casual, porque Deus, ele está no controle de tudo, da nossa vida. E o que aconteceu aqui, de Ruth e colher justamente no campo de Boaz, não foi por acaso. Não é o acaso, não é a questão é o que Deus já tinha projetado, o que Deus já tinha criado. Porque Deus, quando Ele criou, na eternidade, quando Ele criou o mundo, quando Ele criou a humanidade em Adão, o nome Adão significa humanidade, então quando Ele cria Adão, Ele cria a humanidade toda. E ela só vai sendo formada depois, mas Ele já criou tudo. Então tudo que aconteceu aqui já estava prescrito, já tinha
Deus já tinha criado isso aqui, esse encontro, né? Então, para nós aqui, a gente pode dizer, foi por acaso, mas conhecendo a palavra de Deus, nós vamos entender que não foi por acaso. Então, Ruth colhe alimento, né? Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixai-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Um novo dia surge para as duas viúvas. Noemi fala sobre um parente de Elimeleque, Boaz, que terá um papel importante na história. O nome dele tem o sentido de proeminente homem de bens. Noemi contempla os campos de cevada. Como nós falamos na aula anterior, cevada, Israel é o pão do pobre, é nativo. Claro que hoje já está sendo produzido, né, através da agricultura, de uma forma realmente plantada, né? Mas nessa época aqui era um cereal nativo e é conhecido como pão do pobre. E aqui ela entra colhendo, né? Ela chega colhendo e a Noemi fala para ela acerca da lei da viúva, da lei do órfão que Deus já tinha estabelecido. E ela aqui vai se beneficiar dessa lei como viúva. E deixa aqui um ensino para nós da igreja. A igreja, nós temos que cuidar um dos outros. Assim como no Antigo Pacto. No Antigo Pacto, eles cuidavam dos outros, dos órfãos da viúva, porque estava na lei. E agora na igreja também tem. A igreja tem que cuidar dos seus. O próprio Jesus fez isso, né, na hora de multiplicar, de distribuir. Então, vamos ao segundo tópico aqui. O segundo ponto do primeiro tópico fala um campo por casualidade. Um encontro por casualidade, perdão. Novamente aqui, entre aspas, né? Não foi casualidade. Porque em Isaías 46:6, o Senhor diz que Ele conhece o fim desde o começo. Então, o Senhor conhece o fim das coisas desde o começo, porque foi Ele que criou, Ele já criou tudo. O fato de estar acontecendo no tempo não significa que Ele vai sabendo como vai acontecendo. Ele conhece porque Ele fez, Ele já criou. E aí existe uma grande diferença entre criar, gerar e formar. São três palavras distintas, né? Mas que tem muito a ver entre si. Então, Deus cria, Deus gera e Deus forma. Mas quando Ele cria, Ele já cria tudo. Ele, como Deus, onipresente, onisciente, onipotente, Ele já crê e já vê tudo, né? Então, Ele não precisa criar, Ele não precisa formar para ver, como nós. Então, aqui, o encontro não foi o casual, foi um encontro providenciado por Deus. E que ela chega, que elas ficam sabendo que Deus já havia abençoado a casa do pão, o seu povo em Belém e todo Israel, mandando chuva, e eles cultivaram os campos e estavam colhendo. E ela ficou sabendo, e como ela já estava sem marido e sem filhos, e a fome chegou na terra que ela foi de Moabe, ela agora retorna para sua casa, para sua terra. O terceiro e último tópico do primeiro fala: Boaz conversa com o encarregado, conversa com seu gerente, né, acerca da sua lavoura. E ele chega e vê um rosto diferente, e ele logo pergunta: quem é aquela moça? E o seu funcionário, o seu cooperador, ele diz: é Ruth, que veio com Noemi, da terra de Moabe. E ele percebeu que ela estava rebuscando, que ela estava colhendo. Essa palavra rebuscar, ela está aqui no tópico 2, Boaz trata bem a Ruth, né? Porque no judaísmo não existe esmola.
essa palavra, tanto quanto o ato de esmola, ela já veio existir já praticamente na Europa, né? Em Roma, com os deuses pagãos. Ela aconteceu antes com o budismo, né? Aí, depois que ela surgiu com esse negócio de esmola, mas o judeu ele não dá esmola. O judeu ele faz justiça. E a palavra hebraica para justiça é tzedakah. Quando uma pessoa voltando de qualquer nação que ele estava, de qualquer país, ou mesmo ele entrando em dificuldade financeira, ele chega em Israel e ele se apresenta na terra dele, na cidade do povo dele, e ele chega e ele diz: faça justiça comigo. E aí eles vão e perguntam qual é o ofício daquela pessoa, e ele diz, e eles preparam, e eles equipam aquela pessoa no ofício dele, para ele trabalhar, e oferecem trabalho para ele. Observamos aqui que Noemi, quando chega em Belém, ela não vai para as praças pedir esmola, não vai para a porta de sinagoga, né? Ela vai colher, ela sabe que tem uma lei, e ela vai porque sabe que o seu povo cumpre essa lei, de que eles não podiam colher nos cantos da lavoura. Está em Levítico 23, verso 22. Deus ele estabelece quando vocês forem colher os seus campos, não colha nos cantos, nos 4 cantos, e quando vocês passarem colhendo, não voltem a pegar aquela espiga que caiu. Elas vão ficar para o pobre. E observamos aqui que pobre não é miserável, né? O pobre, ele trabalha. E ele vai, e elas foram justamente cumprindo, né? Obedecendo a lei. E quando se obedece à lei, a lei é cumprida. E Boaz ali cumprindo a lei, vê toda aquela situação e favorece ela. Vamos aqui para o terceiro ponto. O segundo do primeiro diz aqui: Boaz convida Ruth para o almoço. Observe aqui, quando Boaz recebe, ele trata ela de uma forma, não trata como escrava, como empregada, como colaboradora, ele trata como uma pessoa normal, né? Então, aqui em Lucas capítulo 22, quando aqui no final aqui Boaz convida ela para comer na mesa com ele, e isso aqui nos arremete lá para a ceia, né? Para a ceia do Senhor, né? Que aqueles que são convidados para a ceia são justamente aqueles que não merecem, são justamente aqueles que não, por nenhum motivo, poderia estar ali naquela mesa. E aqui nos arremete lá para a ceia do Senhor, quando Boaz representando Cristo, e aqui Ruth representando o pecador, e ela reconhece isso e diz: olha, eu não sou nem tua serva, eu não sou digna, né? Aqui que entra aquela palavra que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 23 em diante, né? Acerca da dignidade para sentar na mesa. E a dignidade para sentar na mesa é justamente a verdade, você ter conhecimento, você discernir, você diferenciar e você entender que você não era para estar ali. Você tem que ter toda a convicção de que não era para estar ali. E aqui em Lucas 22, 27, Jesus, com aquela situação, antes da ceia, ele lava os pés dos 11 apóstolos, dos seus 11 apóstolos. Ali ele está demonstrando, né, que os apóstolos iam morrer de morte semelhante a dele, ou seja, iam ser entregues em holocausto, né, e todo o cordeiro e bode que era entregue em holocausto, ele tinha que ser lavado os pés. Por isso que Jesus lava os pés dos 11. E tudo isso remete nós para o Antigo Testamento, para conhecermos a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz em Romanos 15, de 4 a 6, que tudo que foi escrito
foi escrito para nos ensinar. Então, é toda uma simbologia, todo é um simbolismo, né, do Novo Testamento com o Antigo Testamento. A nova aliança com o Antigo Pacto. É necessário que a gente conheça o Antigo Pacto para conhecer o Evangelho. E aqui no terceiro do segundo diz a orientação de Boaz aos servos. Quando Boaz agora já vê Ruth com um olhar diferente, ele vai e favorece ela e diz, olha, além daquilo que está na lei, que é para colher nos campos, e para vocês, se ela pegar aquelas espigas que caem, vocês não voltam atrás, além disso, vocês agora vão deixar cair. Ou seja, não é só aquela espiga que caiu involuntário, vocês agora vão também derrubar, deixar para trás para que ela pegue, favorecendo ela para ela apanhar mais, para ela colher mais. E o terceiro e último tópico aqui da lição fala sobre o relatório do dia. Ruth faz um relatório para Noemi quando ela volta para casa, e ela volta com 22 litros de cevada, e Ruth sabe do trabalho que dá e sabe do que um homem colhe por dia, e ela disse, aconteceu alguma coisa de errado, né? Você trazendo esse monte, tantos litros, 22 litros de cevada. Aí ela disse, não, eu estava no campo de Boaz. A Ruth vai dizer, eu colhei em qual campo? E no campo de Boaz. Ela diz, ele é nosso parente. E aí foi tratar na lei, ela foi para a lei para recorrer à remissão, porque ele podia remir ela, né? Aquela história que nós falamos acerca do levirato. Na lição passada falamos acerca do levirato, que é uma lei que ela já existia em Canaã, antes de Israel entrar em Canaã, quando Judá sai de perto do seu pai Jacó e vai para Canaã. E quando ele chega lá, ele se casa e tem filhos, e o filho dele se casa, o mais velho, e era mal diante dos olhos do Senhor, o Senhor mata, e aí a lei de lá é que o irmão mais novo case com a cunhada para suscitar filho para o irmão mais velho. E aí, quando casa, também o do meio faz coisa que desagrada a Deus, e aí Deus também mata. E aí ela fica esperando o terceiro filho de Judá chegar à idade para se casar, e quando chega a idade ele não dá para ele casar. E ela vai e se veste de prostituta e vai esperar ele quando ele vai passar para tosquear as ovelhas. E aí ela engana ele. E ali é a lei do levirato. Depois ela descobre que ela engravida e descobre que o pai é o próprio sogro, né? E aqui, nessa situação, Noemi conhecendo agora nessa lei, agora é lei também, lá em Deuteronômio, tá lá em Levítico, está essa lei do levirato, né? Que é para suscitar filhos, e ela recorre, ele diz, ele é nosso parente, então ele é parente do meu falecido, e ele pode te remir. E assim foi feito, e ela buscou na lei todos os pré-requisitos que tinha que ser feito, ensinou ela e ela fez, e deu tudo certo. A conversa de Noemi com Ruth, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência para com os vivos nem com os mortos. Aqui Noemi está falando do Senhor e não de Boaz, né? E Deus levanta esse homem, que é nosso parente chegado, e é um dentre os nossos resgatadores, daqueles que são resgatadores, e aqui Boaz também é uma tipologia de Cristo, que nos resgata, né? Que outrora nós estávamos afastados de Deus, e Jesus vem e nos resgata. E aqui, concluindo aqui o segundo tópico do terceiro, diz, a providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas, né? Então, a nossa ação humana, ela causa uma reação espiritual.
né? Seja espiritual benigna de Deus ou seja espiritual maligna. Mas toda a ação nossa, ela causa uma reação no mundo espiritual. Então vamos para o terceiro e último tópico que diz o fim da colheita. Findando a colheita da cevada, né? Depois, logo após a Páscoa, fim da colheita da cevada e do trigo, né? E aí é contado o Pentecoste, né? 50 dias depois da Páscoa. Nesse interim, assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabasse ou se acabou, e ficou com a sua sogra. A conversa entre a sogra e a nora se mantém animada. Ruth conta a Noemi que Boaz lhe deu até mesmo permissão de continuar respigando ali, né, colhendo ali até o fim da colheita. E pediu para ela não ir para outro campo, continuar ali. Depois da colheita da cevada vem o trigo, né? E aí acabou o trigo dessa colheita. Então, Ruth, ela permaneceu no campo de Boaz, já não mais como uma pobre, mas agora com permissão dele e ele abençoando ainda mais. Então, aqui Boaz é um tipo de Cristo e Ruth é como nós, pecadores, que carecemos do remidor. E assim é essa lição, a lição de número 3 do capítulo 2 de Ruth. Que Deus abençoe a todos, aos professores, aos alunos, aos pastores que vão ministrar essa lição. E tudo o que foi escrito foi para o nosso ensino. Nós precisamos estudar o Antigo Pacto e ver todo o simbolismo, porque tudo aqui está tratando da situação da igreja, da situação com Cristo, a colheita. Mais para frente a gente vai falando acerca dessa colheita do trigo, do que Jesus também fez, do que ele voltou, né? Para colher, para pegar as primícias, e assim nós vamos aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.